Mano, para tudo. Você sabia que a PlayStation simplesmente nasceu de uma humilhação pública? Não, não é meme. A Sony foi traída, ignorada e praticamente expulsa do jogo. E o que ela fez? Criou um dos consoles mais lendários da história. Essa é a história que ninguém te contou. Quando a Sony ainda era iniciante, lá no começo dos anos 90, a Sony era gigante em eletrônicos, televisão, som, CD players, mas videogame, nada, zero. Quem mandava nesse mundo era a Nintendo. E mano, ninguém batia de frente com ela. Só que a indústria estava mudando. Os CDs estavam chegando com tudo. Mais espaço, mais música, mais vídeo. Enquanto isso, os cartuchos já começavam a ficar para trás. E aí, surge uma ideia que mudaria tudo. A parceria secreta que quase mudou a história. A Nintendo procurou a Sony para uma parceria. O plano era criar um acessório de CD para o Super Nintendo. Sim, um PlayStation da Nintendo. O projeto até tinha um nome: SNES CD. A Sony ia cuidar da tecnologia e a Nintendo dos jogos. Parecia perfeito, mas tinha um detalhe: a Sony queria o controle sobre os jogos em CD. E a Nintendo não gostou nada disso. Aí que veio a maior traição da história dos games. Agora segura essa cena. Evento gigante. Imprensa do mundo todo. A Sony sobe no palco, toda confiante, pronta para anunciar a parceria. Só que no dia seguinte, a Nintendo sobe no palco e fala: então, a gente mudou de ideia. E anuncia parceria com outra empresa. Mano, isso aqui não foi só um choque. Foi uma quebra de contrato. Foi uma humilhação mundial. A Sony ficou perdida, exposta. Tipo, e agora? O que a gente faz? E aí que veio a decisão que mudou tudo. Qualquer outra empresa teria desistido, mas a Sony, não. Ela decidiu fazer o impensável: criar seu próprio console. Sem Nintendo, sem parceria, sem ajuda, só na base da raiva e da visão. E aí nasceu um projeto que viraria o PlayStation. O nascimento de uma nova era. E mano, a Sony não veio para brincar. Ela trouxe jogos em CD, mais baratos e maiores, gráficos em 3D, revolucionários, trilhas sonoras absurdas. E o mais importante, ela abriu um espaço para desenvolvedores. Enquanto outras empresas dificultavam, a Sony facilitava. Resultado: uma avalanche de jogos. Os jogos que mudariam tudo. Foi no PlayStation que surgiram ou explodiram clássicos como Resident Evil, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid. Esses jogos não eram só jogos. Eles eram experiências, histórias, emoção, dublagem. Era outro nível. E quem viveu essa época sabe. O impacto na Nintendo e no mundo, enquanto o PlayStation dominava. A Nintendo ainda apostava nos cartuchos, com o Nintendo 64, e isso limitava muito os jogos. Resultado: muitas empresas migraram para a Sony. E o resto é história. E aí que vem um legado gigantesco. O PlayStation não só venceu, ela mudou a indústria para sempre. Mostrou que dava para fazer jogos mais adultos, mais profundos,
mais cinematográficos. E tudo isso por causa de uma traição. Olha que louco, né? Agora me conta aí, qual foi o jogo que marcou sua infância no PlayStation? Você lembra da primeira vez que ouviu esse som? Se bater nostalgia, já deixa o like, porque aqui no Marmiteiro Games a gente não só joga, a gente vive, revive e conta a história. Valeu, tamo junto.